saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Olá, muito bom dia, que Deus abençoe, Essa segunda-feira, então, dia 26 de maio, que seja uma segunda-feira abençoada de boas notícias, de respostas, bem como uma semana de sucesso, uma semana de boas notícias, de sinais, de prodígios, de maravilhas para os que creem. Mais uma vez nós estamos aqui direto do altar da Igreja Hospital da Alma, lhe convidando para juntos orarmos, para unirmos a nossa fé. Nós vamos juntos falar com Deus, falar com quem realmente pode mudar toda e qualquer situação. Você pode preparar aí um copo com água ou uma caneca com água, tenho aqui a minha preparada, Uma vez a água consagrada, energizada, ela vai simbolizar o poder de Deus. E onde chega o poder de Deus, as trevas não prevalecem. O mal não pode predominar, a doença não pode ficar, a miséria, o fracasso, a derrota, a depressão, a opressão não pode permanecer onde chega a luz de Deus, onde chega o poder de Deus, onde chega a presença do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso. Então, daqui a pouco nós vamos fazer essa oração. Enquanto isso, você pode também escrever o seu nome, o nome do seu familiar, aqui agora no nosso canal, para que seja incluído aí na oração. Você pode se inscrever no canal, porque não custa, não paga para fazer isso, é só clicar em inscrever-se, porque nós também oramos, pelos inscritos no canal. Só de você estar inscrito aqui, você está debaixo de uma cobertura de oração. O Deus que nós estamos orando, buscando, servindo, Ele continua vivo. Ele não está preso numa cruz, não, Ele ressuscitou. Sabe o que isso significa? Significa que Ele continua operando maravilhas na vida dos que creem. Ele continua operando milagres na vida dos que creem. Você crê, não crê no poder dEle? Você crê na grandeza dEle, não crê? Tanto é que não é por acaso que você está acompanhando esse momento. Pode ter certeza que Deus, vendo as suas lágrimas, vendo as suas aflições, as suas dores, Ele preparou esse momento para enxugar as suas lágrimas, para colocar um ponto final no sofrimento. Nós sempre enfatizamos isso, que o nosso Deus, Ele é muito maior que religião, Ele é muito maior que placa de igreja. Jesus não é evangélico e Ele veio habitar na igreja evangélica. Ele não morreu na cruz pela igreja A, B, C, pela placa A. Ele morreu por pessoas. Ele morreu por pessoas. Ele morreu, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que morresse em favor de todos aqueles que, crendo nele, que se tornando para ele, se voltando para ele, terão acesso à salvação. Não só a salvação, mas as promessas que estão contidas na palavra dele. Então, minha amiga, meu amigo, quando Deus está lhe tocando, lhe chamando para você buscá-lo, é claro que tem que ter uma placa, uma igreja, senão você não vai achar, é ou não é? Hoje precisa disso, senão você não vai encontrar. Mas é necessário que a gente amadureça, que a gente cresça espiritualmente.
isso com certeza, quando a sua mente, a sua visão, ela expande, ela abre, você terá acesso a novas portas, você terá acesso, né, a novos níveis na sua vida de sucesso. Então, nós vamos falar com Deus, nós vamos orar. Caso você queira, hoje, segunda-feira, é um dia que nós oramos e realizamos o culto que denominamos sabedoria financeira. Coloca aí a agenda que a gente tem, porque às vezes você não sabe os dias de culto, o propósito. Então, eu vou colocar aí na tela, só para você entender, né, os dias de culto. E claro, quem mora longe de Belo Horizonte, né, quem mora em outra cidade, você mora em outro estado, outro país, aí você consegue participar dos nossos cultos virtualmente, pelo canal aqui no YouTube. Mas olha só, segunda-feira, o nome da reunião que nós temos está aí, ó, empreendedorismo, prosperando com sabedoria. Na quarta-feira é o estudo da palavra, transformação de vida. Deus transforma a sua alma, a sua vida. Na sexta-feira, libertação de problemas crônicos, vícios, doenças, aquela área da sua vida, sabe que você não consegue vencer. Então isso aí é na sexta-feira. E aos domingos, né, nós temos aí o culto, encontro com Deus, batismo com o Espírito Santo, para você ser batizado com o Espírito Santo, ser transformado. Mas hoje, segunda-feira, é para você que quer prosperar, para você que quer sabedoria para empreender, para comprar, para vender, para negociar, sabedoria para renegociar. Então é hoje. Repito, não lhe chamamos ou lhe convidamos para você ter placa de igreja, não é nada disso, mas é para você ter a vida que Deus promete, com abundância. Então vamos fazer a nossa oração. Para quem chegou um pouco depois, logo no início eu pedi para preparar um copo com água, uma caneca com água. Nós vamos consagrar essa água, e ao beber dessa água você vai receber saúde física, saúde espiritual pela fé. A Igreja Hospital da Alma, você está perguntando? A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, você vindo e obedecendo o que você vai ouvir, a sua vida vai mudar, a sua condição vai mudar, a sua história vai mudar, pode ter certeza. Vamos falar com Ele, com Deus? Se possível, feche os olhos. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que privilégio, meu Senhor, é poder iniciar o dia na Tua presença. Que privilégio é saber que o Senhor nos chamou, nos escolheu no meio de bilhões de pessoas. E aqui nós estamos nos rendendo a Ti, porque carecemos da Tua misericórdia. Precisamos dos Teus cuidados. Precisamos das promessas que estão contidas na Tua palavra. Precisamos, meu Deus, da Tua manifestação. Quantas pessoas que estão agora, nesse momento, sofrendo, com dor, desenganada pela medicina, pessoas que até o básico está faltando dentro de casa, vivendo um verdadeiro tormento, espiritualmente falando, insônia, depressão, opressão, desejo de suicídio, tristeza, angústia. Oh meu Deus, nesse momento penetra com teu poder e livra essa pessoa, liberta essa pessoa agora, que a tua luz possa agora brilhar na vida dessas pessoas e toda maldição que ela seja quebrada, toda aflição que ela seja quebrada, que toda amarração caia por terra. Meu Deus, eu determino agora que sinais aconteçam na vida dessas pessoas. Até porque, meu Deus, nós não estamos aqui falando com um boneco, uma boneca, um bebê, desses que as pessoas estão pensando que parece que tem vida. Não, essa boneca reborn, não, a gente está falando com um Deus vivo, um Deus poderoso. Então já que o Senhor está vivo, manifesta agora o teu poder, curando, libertando, livrando essa pessoa de toda aflição, livrando de toda maldição. Eu ordeno agora todo o mal, em o nome de Jesus, sai agora, e que aconteça agora o milagre, meu Deus. Levanta o caído, fortalece o fraco, renova as forças dessas pessoas, abençoa os fiéis da sua casa, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas,
Porque outra vez nós queremos ver a diferença entre quem te serve e quem não te serve, entre quem obedece e quem não obedece a tua palavra. Oh meu Deus, honra agora cada uma dessas pessoas que deixaram aqui o nome para a oração, que incluíram o nome na oração. Pessoas que precisam, encarecem do teu socorro. Consagra a água que ela preparou, que ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Pois nós entregamos tudo nas tuas mãos, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, aí onde você está, respira fundo, receba paz, receba vida, receba saúde física e espiritual. E quem crê, diga amém, e graças a Deus. Amém? Que a luz e o poder de Deus esteja em você. Beba da água que você preparou, crendo no sobrenatural. Seja livre, seja abençoado. Tenha a sua casa abençoada. Que essa semana seja uma bênção. Uma bênção. Falar nisso, eu vou deixar uma sugestão aqui de pregação, né, de palavra, para você se enriquecer espiritualmente. Quando espiritualmente você está forte, você ganha imunidade contra o mal. Sabia disso? Quando você está fraco, qualquer ventinho, qualquer probleminha te derruba. Então, se você puder ficar mais um pouco e ouvir, você só vai se fortalecer. Se você não puder ouvir agora, assim que você puder, ouça. Que Deus vai lhe honrar, vai lhe instruir, vai lhe abençoar. Tá bom? Então, que esse dia seja uma bênção. Que essa semana seja uma bênção. Bom dia. Senta, por gentileza. No livro de Jó 14, no versículo 7 ao 9, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Deus está falando com você, empresário, comerciante, profissional liberal, autônomo, desempregado, endividado, falido, falindo. Deus está falando com você que ainda que uma árvore esteja cortada, ainda que o seu tronco morra, a Bíblia está dizendo que ao cheiro das águas, essa árvore morta, ela vai brotar e vai voltar a dar ramos, vai voltar a dar frutos. Você perdeu a empresa, perdeu o seu nome, perdeu sua credibilidade, você perdeu até a esperança, você perdeu até a vontade de trabalhar, de lutar, porque é isso que acontece quando a vida financeira morre, quando o seu sonho morre, quando aquilo que você investiu, aquilo que você acreditou, aquilo que você colocou força no que diz respeito à área econômica, querendo um retorno, querendo uma resposta, um resultado, não veio, a tendência é você perder as forças. A tendência é você, como essa árvore, morrer e achar que não vai mais conseguir se levantar, achar que não vai mais conseguir sair dessa situação, porque não bastasse a empresa morrer, não bastasse o contrato morrer, o cliente, o que sustentava a empresa, o que sustentava o seu comércio, aquele contrato que era o pilar, e você perdeu. Então, porque isso aconteceu, você começa a... Não bastasse isso, eu estava dizendo, vem credores, vem as dívidas, vem cobrança, vem pessoas e começa a brotar ou surgir problemas de onde você nunca imaginou, nunca esperou. Isso faz você baixar a guarda, isso faz você desanimar, isso faz você ficar prostrado. Mas Deus está dizendo para você que assim como a árvore morta, ela vai brotar, que para o teu caso tem jeito também, que para a tua empresa tem jeito, para o teu nome tem jeito, para a sua vida econômica tem jeito. Pode não ter jeito aos olhos humanos, mas quando Deus entra na sua história, entra na sua vida, quando você assume a sua fé no Deus vivo, você faz um voto com Deus. Meu Deus, se o Senhor está vivo, se a tua palavra é viva, se a tua promessa é a mesma, se o Senhor está aqui no hospital da alma, então a minha vida vai brotar, a minha empresa vai brotar,
a minha vida profissional, a minha vida econômica, ela vai brotar. E vai começar a brotar clientes de onde você também não esperava. Vão começar a brotar oportunidades, portas abertas, de onde você nem imaginava. É só você crer e obedecer essa palavra. Aí nós vamos lá em Gênesis 26, que nós não podemos nos esquecer da história de Isaac na terra dos inimigos. Isaac na terra dos filisteus. Isaac numa terra de miséria, de pobreza. Isaac numa terra de fracasso. Nós estamos vivendo, ou muitos estão vivendo hoje, essa situação de vida econômica apertada. E as pessoas começam a atribuir o aperto, ou o fracasso, ou as derrotas, à pandemia, e não sei mais quem, e não sei mais quem. Mas a vida financeira apertada, ou fadada ao fracasso, para muitos, não é novidade. Não é de março para cá, quando veio a pandemia. Já é uma realidade na história dela, ou na vida dela, há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos. Pessoas que conquistam hoje e perdem amanhã. Pessoas que não têm dificuldade para conquistar, ela só não consegue estabelecer. Ela teve bons carros, hoje não tem. Bons cargos, hoje não tem. Boas empresas, bons contratos, e hoje não tem. Ela, por um tempo, ela subiu, mas desceu. Não conseguiu estabelecer, não conseguiu progredir, não conseguiu dar continuidade ao sucesso, à prosperidade que advém da fé. Aí, aqui em Gênesis 26, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida, nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, uma terra, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo. Serei contigo. Deus falou que era com ele? Não, Deus falou: se você ficar na terra, habitar na terra, eu serei com você. Eu ainda não sou com você. Deus só pode ser com quem obedece. Deus não pode ser com quem não obedece. Todo mundo queria ir para o Egito, porque o Egito era a galinha dos ovos de ouro. O Egito, humanamente falando, era garantia de sucesso, era garantia de prosperidade. Mas na terra de Gerar, não. Na terra de Gerar, era fome, era miséria, era escassez, era fracasso, era derrota. E aí Deus chega para Isaque e diz: não vai para o Egito, fica na terra e eu serei com você. E aí que entra a questão: quantas pessoas que na hora do aperto, na hora da tempestade, na hora da dívida, na hora do fracasso, na hora da situação financeira adversa, ela não consegue sequer vir à igreja. Ela não consegue sequer ser dizimista. Ela não consegue sequer fazer voto com Deus. Ela não consegue sequer vir para o altar. O altar é a terra de Gerar. O altar é o lugar onde a pessoa acha que ela vai perder. Ela pensa que se ela for dizimista, ela vai perder. Se ela fizer voto, ela vai perder. Porque ela já não tem nem para comer, ela já não tem de onde tirar, como que ela vai devolver o dízimo? Ela já não tem para pagar as contas, como que ela vai pegar os únicos R$100, os únicos R$1.000 que ela tem, e ela vai plantar no altar? Ela vai colocar no altar se está faltando o que comer em casa. Então, na cabeça de muitos, isso aqui é desperdício. Isso aqui não vai trazer resultado positivo. Na cabeça de alguns, o altar não vai produzir a prosperidade que ela quer, porque ela está precisando de dinheiro. Ela está precisando de dinheiro, está faltando o que comer em casa. As portas estão fechadas. Aí ela vai pegar a única semente que ela tem, a única oferta, o único valor que ela tem, e ela vai colocar no altar. Parece que é loucura, parece que é desperdício. Mas Deus está dizendo: fica, ou seja, obedeça, que eu serei com você. Deus está falando com você, que está numa situação tão desesperadora, que a sua única sementinha, você está pensando em investir ali, investir lá,
a única sementinha que sobrou, o único carrinho que sobrou, o único dinheirinho que sobrou, o único pouquinho que sobrou, você está pensando em investir num lugar que parece uma boa opção, que parece que vai lhe trazer retorno. E Deus está dizendo, fica na terra que eu te disser, fica no altar, fica comigo, que eu serei contigo. Aí diz assim, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Aí Deus vai contando, vai dizendo, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus falou assim, Abraão obedeceu, e eu estou falando para você, Isaac, obedecer também. Não faça do teu jeito, Isaac, faça conforme eu estou dizendo. E aí, o versículo 6, Isaac, pois, ficou em Gerar. Em outras palavras, Isaac obedeceu. Isaac creu. Isaac deixou de contar com o braço dele. Isaac deixou de investir onde todo mundo estava dizendo que ia dar certo, para investir na voz de Deus, na obediência à palavra de Deus, na obediência à promessa de Deus. E porque ele obedeceu, ele teve coragem de pegar a sua única semente, o seu único recurso, que não mudaria a sua história, que não daria para ele a vitória que ele precisava, e ele planta naquela terra. No versículo 12 diz, semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Se ele tivesse dado as costas para a voz de Deus, fugido de Gerar, fosse para o Egito, que humanamente falando era a melhor opção para prosperar, no Egito ele teria fracassado. No Egito, com tudo a favor, ele teria fracassado. Porque quando não tem a bênção de Deus, quando não tem Deus te guiando, quando não tem Deus te dirigindo, você pode estar num país de primeiro mundo, você pode estar no melhor lugar do mundo, que você não consegue progredir, prosperar, ou se prospera, não consegue estabelecer. Porque ele plantou, semeou, creu, confiou, no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Meu caro, se Deus abençoar a sua vida financeira, a sua vida econômica, se Deus colocar a mão na sua vida profissional, não tem pandemia, não tem crise, não tem tempo, não tem dia, não tem chuva, não tem como fala, calendário, não tem feriado, não tem nada que impeça Deus de fazer a sua vida frutificar. Mas como que Deus pode entrar na sua história e mudar a sua história? Quando você obedece. Quando você 100% se lança na palavra dele, obedecendo, sem titubear, sem duvidar, sem reclamar, sem murmurar. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. E se eu obedeço, eu tenho que obedecer e confiar. Eu tenho que plantar e confiar. Eu tenho que plantar e não guardar uma sementinha, não. Ou eu vou plantar e confiar 100%, ou então eu não confio. Ou então não planto. É sim, sim, não, não, que passar vem do diabo. Aí diz assim, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Já diz que ele enriqueceu, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus, que eram os inimigos, lhe tinham inveja. E tem gente que diz assim, sabe por que eu não prospero? Porque tem gente que tem inveja de mim. Ué, eu não entendi isso. Porque a Bíblia diz que ele prosperou, enriqueceu, arrebentou, e os inimigos tinham inveja dele, e mesmo com inveja, o que acontecia?
ele prosperava, porque ele tinha a bênção de Deus. Se eu tenho a bênção de Deus, pode ter inveja, pode fazer macumba, boa cumba, pode jogar praga, pode fazer o que quiser, que eu vou prosperar. Que mesmo na pandemia, sem pandemia, com crise ou sem crise, eu vou arrebentar. Porque a minha vitória não vem do governo, a minha vitória não vem do Beltrano, mas a minha vitória vem do Deus que eu sirvo, vem do Deus que eu creio. Mesmo ele se tornando riquíssimo, mesmo ele se tornando próspero, mesmo os inimigos tendo inveja, entenda que ele também enfrentou lutas, dificuldades, perseguições. Mas as lutas, as dificuldades ou as perseguições não fizeram ele desistir. Pelo contrário, quanto mais lutas, quanto mais perseguições, quanto mais injúrias, quanto mais pedradas, mais força ele tinha para obedecer. Mais força ele tinha para crer. E aí a Bíblia diz, no versículo 18, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado. Depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto, porque onde tinha água, tinha condições de plantar, tinha condições de viver, tinha vida. Ele foi reabrir os poços que os inimigos tinham entulhado, porque tendo água, eu consigo estabelecer residência, eu consigo morar aqui, eu consigo saciar a sede dos animais, eu consigo pegar essa água para irrigar a terra, para plantação. Aí diz assim, cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Mas vem cá, eu abri o poço, eu achei água, mas os inimigos, os filisteus, não, é nosso. Sabe o que Isaque fez? Então fica. Ah, é teu? Você quer? Pode ficar com você. Não vou morrer por causa de um poço, não. Em algumas cabeças a pessoa diz assim, não, eu vou perder. Não, você não vai perder, não. Porque quem tem a bênção, quem tem Deus com ele, onde ele colocar a mão, vai haver água, haverá água. Onde ele colocar a mão, haverá água. E os inimigos ficaram com aquele poço. Duvido que aquele poço continuou dando água. Porque não tem a bênção de Deus. Você pode pegar uma empresa falida, você dá na mão de uma pessoa que é fiel a Deus, de uma pessoa que obedece a Deus, essa empresa falida vai frutificar, vai gerar água, vai jorrar água, vai prosperar. Você pode pegar uma empresa prosperando, dar na mão de uma pessoa que não tem a sua aliança com Deus, que não tem vida com Deus, vai secar, vai mirrar, vai secar, pode ter certeza disso. Aí diz assim, então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna significa ódio. Brigaram porque tinham ódio. Isaque prosperava, eles tinham ódio. Eles iam perseguir. Partiram dali, cavou outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Mas ele já era riquíssimo. Mas ele tinha que estabelecer a riqueza. Ele tinha que permanecer com a riqueza. Mas ele não se preocupou com os outros poços que os inimigos quiseram. Em algumas situações na sua empresa, na sua vida profissional, tem situações que alguém de malandragem, de injustiça, pode até tirar um dinheirinho seu. Pode até ganhar um pouquinho em cima da malandragem. Mas muito mais tem Deus para te dar. Muito mais tem Deus para fazer. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, olha só. Ele não entulharam o poço, ele abriu outro. Entulhou outro, brigaram por outro, ele abriu outro. E abriu outro. Até que o que ele abriu, ninguém mais brigou, ninguém mais foi brigar com ele. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas,
Porque eu sou ou serei? Antes Deus falou o quê? Fica na terra que eu serei. Porque ele ficou, obedeceu, venceu. Agora Deus aparece e diz, porque eu sou contigo. Deus não apareceu para ele na hora que os inimigos estavam contendendo pelo poço. Na hora que ele estava perdendo o poço, ele não ficou chorando para Deus. Ó Deus, como que pode? Eu prosperei, agora abri o poço, agora eles querem o poço. Não. Ele simplesmente continuou crendo, continuou confiando. Ele simplesmente continuou acreditando. Eu estou dizendo isso porque alguns, nessa sua caminhada de prosperar com Deus, de vencer com Deus, de alcançar com Deus, às vezes ela para de olhar para frente, ela para de enxergar o que Deus tem preparado, para ficar brigando por causa de um pocinho, para ficar brigando por causa de uma miséria. Creia que o que Deus tem para fazer é infinitamente mais e maior do que supostamente você tem que deixar aqui. Você tem que abrir mão. Eu sou contigo, ele diz, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, o que diz a Bíblia? Levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço, outro poço. Mas ele levantou um altar. Em outras palavras, ele fixou residência. Abriu outro poço, só de raiva, e falou, aqui a gente vai arrebentar. Aqui a gente vai ficar. Mas tudo começou onde? Quando ele queria ir para o Egito, e Deus falou, fica na terra que eu te disser. Habita nela e eu serei contigo. O que Deus está falando com você? Está dizendo, permaneça no altar. Tem muitos empresários, tem muitas pessoas que já deram testemunho no altar, que já prosperaram. Pessoas que venceram com Deus, e Deus hoje não pode ser mais com ela, ou deixou de ser com ela, porque ela deixou o altar na hora que veio os inimigos, na hora que surgiu o problema, na hora que surgiu a situação, na hora que os filisteus apareceram para entulhar o poço, ela ficou com raiva de Deus, achou que Deus não estava vendo, achou que Deus não estava olhando para ela, e ela deixou de honrar a Deus, ela deixou de estar no altar, ela deixou de fazer voto, ela deixou de ser fiel, ela deixou de honrar a Deus, e até o pouquinho que ela tinha conquistado, a água secou. Até a empresa, até o comércio, até o trabalho, a vida profissional não frutificou mais. Ou então permaneceu só com aquele poço, só com aquela fonte de renda. Não conseguiu abrir outras fontes de renda, não conseguiu abrir outras frentes para prosperar. Porque ela ficou limitada ao que disseram, ao que falaram, ficou limitada a uma situação que surgiu e deixou de plantar, deixou de confiar, deixou de crer. Depois, lá na frente, os inimigos ainda chamam Isaque para fazer aliança. Fala no versículo 28, eles dizem assim, então responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti e façamos aliança contigo. Agora? Mas até os inimigos disseram, vimos claramente que Deus é contigo. Amanhã vão falar para você, só Deus para ter feito o que fez na tua vida. Vimos claramente que o que fez você prosperar, vencer, chegar onde chegou, não foi teu braço, não foi tua capacidade, não foi tua força, mas foi o Deus que você serve. Amém? O que Deus está chamando você para fazer hoje, agora? Pegar a sua semente que você ia investir no Egito, pegar justamente a sua semente que você ia investir essa semana, que você ia comprar alguma coisa, que você ia investir em alguma coisa, e Deus está dizendo, fica na terra que eu te disser. Deus está dizendo, pega isso aí, esse valor aí, R$1.000, 10 mil, 100 mil, não sei quanto, invista no altar, que eu vou lhe abençoar. Invista na minha palavra, que você vai colher 100 por 1, que você vai fazer a diferença.
Mas bispo, não fala um troço desse, porque já estava tudo certo. Contrato já ia assinar. Eu já ia investir num comércio, num imóvel, ia investir em algum produto, eu ia investir em alguma coisa. Já estava apalavrado com a pessoa, já estava certo. E agora Deus está dizendo, não faça, fique em Gerar. Habita no altar, planta no altar. O que eu faço? Deus acabou de falar o que você tem que fazer. Parece uma boa opção você pegar o que você tem e investir aqui. Mas Deus está dizendo, não faça. Invista aqui, no altar. Porque do altar vai sair socorro. Se você habitar aqui, investir aqui, Deus falando, eu serei contigo. Aí eu vou e invisto. Aí Ele passa a ser comigo. Você vai pegar, mas é o meu salário, acabei de receber. É o único dinheirinho que tem lá na minha conta. É o único dinheirinho que eu tenho. Pois é. Eu sei disso? Eu não sei. Eu, Rogério, Formigoni, não sei. Mas quem é que sabe? É o Deus que quer te honrar. Então você vai pegar um envelope, você vai pegar esse valor e vai trazer segunda-feira e vai colocar no altar. Ou se tem como você pegar agora, transferir para a conta da igreja, imprimir a transferência e colocar no altar, ou mandar pelo WhatsApp para a gente imprimir e colocar no altar, faça logo, o mais rápido possível. Assim como você vai plantar, você vai colher 100 por 1. Assim como você vai semear no altar, você vai colher 100 por 1. Assim como você vai abrir mão, deixar de comprar, deixar de pagar ou investir em outra coisa para colocar no altar, você pode ter certeza que você verá as maravilhas de Deus. Uma porta que Ele abrir para você faz toda a diferença. Uma porta. Você pode estar assistindo pela internet, com a vida financeira toda amarrada, e o Senhor Jesus está dizendo para você o mesmo que falou para Isaac. Planta no altar, semeia no altar. Não faz do teu jeito não, faz conforme Deus está dizendo. Você faz, Ele será com você. E você vai dar testemunho desse propósito. Porque é a palavra de Deus que não volta vazia. Fique em pé se você crê. Leva lá o envelope para quem crê. Para quem quiser plantar. Quanto que eu vou plantar? Eu não sei. Eu não sei, para um é R$100. Para outro é 50. Para outro é 1.000. Para outro é 10.000, 100.000. Eu não sei. Eu sei que alguma semente você tem para plantar. Nem que for R$1, você tem. Alguma coisinha você tem. Como plantar. Pela sua vida econômica. E Deus está dizendo, planta. Planta que eu serei contigo. Se você quiser, pega o envelope. Você vai preparar uma semente e vai trazer segunda-feira que vem. E quem tem fé de fazer já, faça já.